Boa noite, pode chegar! Hoje tem a nossa live positiva sobre superação e inclusão no mercado de trabalho com uma mulher sensacional que vai dar o seu testemunho de vida aqui para vocês. Daqui a pouquinho ela estará aqui no ar conosco para essa live positiva. Quem acompanhou na semana passada, eu divulguei notícias inspiradoras de profissionais que venceram na vida, que conquistaram um emprego dos sonhos, um negócio dos sonhos, que conseguiram realizar de fato a realização da sua vida. E hoje eu quero trazer para vocês a história dessa mulher. Sim, a Daniela Louvores, que estará conosco em instantes aqui nessa live. Se você conhece aí pessoas que estão presentes, ela vai ficar disponível também no nosso perfil. Muito boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a jornalista positiva, Ana Carolina Corvelo, e pelo menos uma vez por mês eu gosto de fazer essa live positiva aqui com pessoas especiais, dando experiência de vida, falando um pouco do trabalho, né, para divulgar também o negócio dessas pessoas. E hoje a gente vai conhecer a Daniela Louvores, que é consultora de inclusão. Ela participa também de muitas formações em várias empresas. É uma mulher fantástica, gente, fantástica. Vamos aguardar aqui, daqui a pouco ela está conosco. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, boa noite. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje. Boa noite, boa noite. Hoje vamos conversar então com a Dani, ela já está aqui na área, daqui a pouquinho ao vivo conosco. Olá, Dani. Oi, menina, eu corri aqui e falei, gente, minha live estava há uns 30 minutos atrás. Deixa eu Ah, posicionar aqui o telefone. Eu estava falando assim, ah, gente, está chegando a hora da minha live, tá, tá, tá. Aí corri para atender um cliente que me ligou aqui agora, de última hora. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, faltava 15 minutos, né? Eu falei, gente, agora já tá em cima. Aí, quando eu vi chegando o convite já aqui, eu tô me organizando aqui direitinho. acontece, fique à vontade. Boa noite para o pessoal que está chegando aí. Acompanhe o nosso bate-papo hoje sobre superação e inclusão no mercado de trabalho. Já envia aí para outras pessoas que você conhece pelo aviãozinho para elas acompanharem. Tudo É isso certo? aí, gente. Tudo. Áudio ok? Tá tudo ok. Estou ouvindo você perfeitamente. Que bom.
Dani, primeiramente, muito obrigada por você aceitar esse convite aqui na Live Positiva. A proposta é justamente trazer histórias inspiradoras para as pessoas que acompanham aqui, né? Para que você também tenha um espaço para contar um pouquinho da sua história, contar assim, dar o seu testemunho de vida. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Dani? Daniela Louvores. Tá certo. Gente, primeiramente quero agradecer o convite, né? De ser o que uma pessoa que eu conheci num evento maravilhoso do Diego, né? Que foi o Conexão 4.0. E assim, conheci você lá, não parei mais de te seguir, porque você, dentre muitas pessoas, inclusive dentro da sua profissão, são os responsáveis por passar notícias positivas, né? Que é o que a gente precisa muito, né? E aí, com certeza, entendi o seu convite, porque você sabe que temos algo muito positivo para passar, né? Quero já agradecer também a participação de todos vocês. Quem não me conhece, que não são os meus seguidores, ou eu também não sei se essa live vai ficar registrada, eu sou a Daniela Louvores, eu sou pedagoga, pós-graduada em pedagogia empresarial, trabalho com gestão de pessoas e eu tenho uma consultoria que se chama Consultoria de Apoio e Valorização Humana, que é a CAV, né? E dentro desses serviços a gente trabalha muito na área do emprego e renda, empreendedorismo, capacitação, né? Eu faço muita mentoria também de carreira e de vida. E, e eu sou pessoa com deficiência, né? Queria até aproveitar a oportunidade para as pessoas que são pessoas com deficiência visuais de me apresentar. Eu sou uma mulher parda, os cabelos castanhos escuros, meus olhos também são castanhos claros, é, e eu estou usando, não está aparecendo aqui, uma roupa vinho, com as cores, inclusive, deixa eu mostrar aqui, com as cores do nosso fly, né? Lá de divulgação. Então, pessoas, eu tive ao longo da minha vida uma grande preocupação, porque o início da minha vida, até para você caminhar, andar, já foi muito difícil. Eu morei mais de 5 anos dentro do Sara Kubitschek, né? Então a minha infância foi dentro de um hospital. Quando eu saí do hospital, eu fui acometido por poliomielite, né? A paralisia infantil. E quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, não tem como. Porque eu tinha tomado a vacina, a segunda dose, e eu também tinha tomado o reforço. E aí eu tive uma catapora, e dessa catapora meu sistema imunológico ficou muito baixinho, e aí eu contraí o vírus, né? Então foram uma jornada muito, muito longa. Eles achavam que eu não ia nunca caminhar, que eu nunca ia poder sair de uma cama, né? Então eu tive que morar dentro do Sara Kubitschek durante 5 anos. Quando eu saí do Sara, eu fui para minha jornada escolar, que eu acredito que foi a parte mais difícil para mim, porque você está sem o apoio do seu pai, da sua mãe, né, dos seus amigos, você vai para um ambiente diferente. E o ambiente foi muito diferente para mim ainda, muito mais, porque lá não tinha um banheiro para eu usar, né, um banheiro acessível, lá não tinha um bebedouro que eu conseguisse usar, eu não conseguia fazer os horários de recreio e etc., igual as outras crianças. Todo mundo me tratava com muito bullying, que naquele tempo não existia essa palavra tão frequente, né, inserida hoje no nosso cotidiano social. Então eles me chamavam de bicho, de monstro, foi muito difícil. Eu tinha aquela preocupação muito grande, e foi algo que marcou muito para que eu hoje seja Daniela Louvores, é, tenha várias entrevistas, já tenha recebido vários títulos como uma pessoa que trabalha inserindo pessoas como eu e também entre outras no mercado de trabalho, foi a minha vida escolar, porque eu ficava pensando, se aqui tá assim, imagina como vai ser meu primeiro emprego, como vai ser para iniciar um curso, né? Como que eu vou conseguir?
tinha muitas vezes eu achava que eu não ia nem conseguir terminar o ensino fundamental, porque realmente eu passei por muitas situações que se eu fosse ficar contando aqui, ia parecer uma vítima, Nossa. ia parecer vitimismo, né? E não é isso, né? A superação aqui, no caso, ela continua, sempre vai continuar para mim, para vocês que estão aí do outro lado. É um dia após o outro, né? Mas a gente tem que encarar tudo com muita positividade. Verdade. E a lei de cota da pessoa com deficiência, ela existe há mais de 30 anos, né? Aqui dentro do nosso país, pessoas, é a lei mais rigorosa que existe depois da pensão alimentícia. Ou seja, se não cumprir, paga. Mesmo se, mas se não cumprir o quê? Se não contratar as pessoas com deficiência, ou se contratar de uma forma em que vai acontecer turnover, em que eles não vão conseguir dar continuidade no trabalho, vai pagar. E o que o jurídico das empresas conseguem fazer é simplesmente ficar parcelando, renegociando dívidas da empresa, porque as empresas que têm acima de 100 colaboradores já têm um percentual aí de 2 a 3% de contratação. Então, você imagina que uma empresa que ela tem 5.000 colaboradores, 20.000 colaboradores, como ela vai conseguir cumprir uma meta de contratar 500, 1.000 pessoas com deficiência? É impossível. Para você contratar, você tendo é, uma cota de 500 colaboradores é difícil, porque assim não é difícil só contratar, é manter, é dar continuidade, né, um processo, uma mudança de cultura interna, né, de aceitação, não só por parte da pessoa com deficiência, mas principalmente daquelas pessoas que estão envolvidas, né? Então, assim, eu fui aprendendo com o passar do tempo, fui estudando, né? Como falei, me formei em pedagogia, me pós-graduei em pedagogia empresarial e outros cursos que eu tenho. Eu consegui trabalhar dentro do GDF, né? Já também no governo federal, e hoje eu tenho, né, a minha empresa, que é a CAVE, onde eu atendo pessoas com deficiência, em empresas também, em todo o Brasil. Viajo muito para São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador, entre outros, né, Goiânia. Aqui em Brasília também a gente já tem um trabalho estruturado, né, que muitas pessoas já tentaram até envolver politicamente, mas assim, a gente tem que ir com calma, porque o andor é de barro, né? Eu não tenho pressa para caminhar, eu prefiro ir devagar, mas fazendo coisas que tenham resultado, porque nada pode ir contra o seu resultado. Nenhuma multidão de pessoas vai contra o seu resultado. Então, assim, eu tive que superar as minhas tristezas, as minhas angústias, eu tive que superar o olhar da sociedade, porque até hoje, quando eu vou numa padaria, que é uma coisa cotidiana, ou entre outros lugares, eu vejo as pessoas, parece que eles estão vendo um ET, parece que eles não estão vendo uma pessoa. E profissionalmente, para eu chegar dentro de uma empresa, em uma reunião presencial, e quando eu entro para conversar com o gestor de RH, e ele vê o meu currículo, e ele vê que, além da cadeira de roda, tem uma pessoa que é protagonista de uma história, que está sentada em cima da cadeira, eu tenho que ter muita habilidade para conquistar essa confiança, esse espaço. E assim, infelizmente eu sei que nem todas as pessoas com deficiência e outras que têm a mobilidade reduzida e outras histórias, as doenças raras, as intelectuais, que hoje praticamente a população toda tem sido afetada pelas doenças intelectuais, né? Conseguem ter essa resiliência, né? Essa superação. Então, precisa de pessoas como nós para ir realmente à frente, tomar não só como a minha profissão, o meu trabalho, mas é também uma militância, né? Como é algo que eu vivo do meu cotidiano, eu andei, na verdade, né, Ana? Eu andei até 2000 eu fiquei pessoa com deficiência em 1979,
né? Eu andava com dois aparelhos tutolongo. Esses aparelhos, minhas pernas, elas não flexionavam. Eu usava um cinto também para dar uma segurança. E eu usava também duas bengalas canadenses de ferro, ferro pesado, que é diferente do que a gente tem hoje. Então, eu tinha que fazer uma caminhada para chegar na escola, para sentar, minhas pernas não cabiam dentro da carteira, para mexer com a mochila. Então, assim, são muitos detalhes. No meu primeiro emprego, eu consegui, sabe como? Eu vou contar para vocês, é uma história, gente, de Ah, superação mesmo. Eu fiquei vendo que existia a lei de cota, né? Mas a gente não via esse assunto em televisão, em mídia, em rádio, em lugar vou nenhum. divulgar. Eu ouvia muito um programa, era muita dificuldade, eu ouvia um programa na Polícia nas Ruas, do Silvio Linhares. E aí um dia, eu sei que ele lia uma carta lá, sempre. Nessa carta que ele lia, ele dava oportunidade para as pessoas. Ó, o Diego chegou aqui, ó. É, Diego. ele que nos E aí, apresentou. gente, com certeza. E aí, gente, eu cheguei lá e falei: olha, às 18 horas tem o programa do Silvio Linhares, eu quero falar com eles. Ah, eles riram da minha cara, né? Eles falaram assim: como? Porque aqui tem que escrever uma carta, tem uma fila de carta. Aí eu fiquei assim, desanimei. Eu falei, gente, como eu vou conseguir meu primeiro emprego então? Não tenho ninguém, não tenho experiência. Pessoa com deficiência, já existe a lei de cota há 30 anos, né? Como é que eu ia fazer isso ser algo real na minha vida, né? O meu primeiro emprego. Eu fiz, o que eu vou contar para vocês, numa tentativa assim de realmente que as pessoas me enxergassem, né? E aí eu perguntei, aonde que ele para? Onde que fica o carro dele? Ó, ele chega uma van que para bem ali. Quando essa van chegou, que desceu com ele, os seguranças dele, eu praticamente me joguei no chão para chamar a atenção. E eles, meu Deus, ela caiu. Aí me pegaram e tudo. E aí eu falo assim, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, eu quero falar com o Silvio Linhares. E aí eles falaram assim, não, vamos lá para dentro para você tomar uma água, o Silvio vai te atender. Aí ele falou assim, muito rápido, estava faltando 5 minutos para começar o programa dele. Nenhum currículo eu tinha, naquele tempo nem existia essa questão. Gente, também não sou tão velha assim, tá? Só fiz 44 só, no Recente final do ainda, mês de né? abril. Aham. E aí eu falei para ele que o meu sonho era trabalhar para ajudar o meu pai, minha mãe, recompensar tudo que a minha mãe tinha feito por mim, né? Porque a minha mãe foi uma pessoa que batalhou muito Uhum. para que eu conseguisse terminar, né, os meus estudos, né, que foi a parte que eu digo que foi uma das mais pesadas. Depois que eu consegui enfrentar a escola, o resto para mim eu achava assim que era uma fichinha, né? E aí ele falou: não, tudo bem, você vai falar aqui agora, para todo mundo ouvir na rádio. Eu falei: ai meu Deus do céu, para que eu inventei isso? E aí ele abriu, e aí ele pediu para eu me apresentar. Eu tinha acabado de completar 18 anos, que foi quando não tinha essa questão de jovem aprendiz, que hoje eu até também E você trabalho ainda não com estava na um programa faculdade. de aprendizagem. Não, não estava na faculdade, eu não tinha nem condições de pensar em pagar uma faculdade, nada, eu tinha saído do ensino médio, Uhum. né? E aí eu falei, eu sei que 3 pessoas na mesma hora ligaram e se prontificaram, e assim consegui o meu primeiro emprego. Fiquei durante muito tempo e fui me aperfeiçoando e comecei a estudar, depois eu consegui ir para a faculdade, e assim foi. Tem sido fácil até hoje? Não tem sido, não, porque assim, hoje as pessoas elas me veem também, pegando, ela está no aeroporto, venceu, está pegando um avião, está embarcando. Se souberem como é para um cadeirante entrar dentro de um avião, acho que vocês se imaginam vocês andando naquele corredor que não cabe nenhuma pessoa, né? Então vocês imaginam como é para nós, né? Se o voo for longo, a gente não pode usar o banheiro. Eles tratam a gente com muita hostilidade porque são muitas regras aéreas, né? Então tem tudo isso. E tem o olhar das pessoas também. Eu já fiquei em pista de aeroporto, assim, gente, um tempo esperando todo mundo embarcado. E eu lá fora porque alguém não conseguia ligar algum equipamento, alguma dificuldade, né? Quem quiser ver depois o meu perfil, eu sempre explico os meios que a gente usa para ser embarcado dentro de um avião.
Então, assim, nada é uma brincadeira para você pegar um Uber, para eu chegar nas empresas, para palestrar, né, para levar a acessibilidade arquitetônica, a tecnológica, a comunicacional, a metodológica, a sensibilização, a mudança de cultura que as empresas precisam. Embora o valor financeiro seja bom e a gente precise, independente de tudo, claro que tem uma missão minha imbuída nisso, né? E eu não estou lá só para defender as pessoas com deficiência, porque quem está do outro lado e é empregador, ele pode ter rios e rios de dinheiro. Se ele não morrer de acidente trágico, uma hora a mobilidade dele vai ter que reduzir. Não tem como, né? Então, assim, e assim, hoje a gente está aqui, o nosso dia de amanhã, nós não sabemos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui durante horas. Então, mas está pensando que vai acontecer coisas ruins comigo? Não. Inclusive, aqui é tudo positivo. Mas a gente tem que estar preparado e também se colocar no lugar das pessoas, né? Então, foi E, assim que eu consegui Dani, superar você essas falou, dificuldades. é, você falou agora nessa questão, né, de se colocar no lugar das pessoas. Eu acho isso assim a palavra-chave para o respeito, né, para principalmente assim, para empatia, né, para as pessoas entenderem a situação que aquela pessoa está passando, né. E eu queria que você explicasse melhor. A gente está falando sobre superação e inclusão. E a inclusão no mercado de trabalho, ela exige a acessibilidade. Né? Quem percorre as ruas de Brasília, não sei de onde que o pessoal está aqui, né? Mas nós duas somos do Distrito Federal, sabe a dificuldade que é também nas calçadas. A gente quase não tem calçadas de qualidade, são poucos os ônibus também, né? Que tem acesso para cadeirante. Como é que você também vê essa questão da acessibilidade? Uma empresa para estar contratando também, ela tem que Uhum. ter todo o acesso, né? Garantido também para essas pessoas. Sim, quando as empresas me contratam, elas me chamam, né? E aí eu visito a empresa, eu faço um diagnóstico, um giro de 360 graus para diagnosticar o que é deficiente na empresa, né? O que a gente precisa acessibilizar. A gente encontra grandes barreiras, no caso, que é, por exemplo, patrimônios tombados aqui em Brasília, que é bem complicado, praticamente aqui tudo é tombado. Então, por mais que às vezes tenha uma boa vontade desses empregadores, é um pouco complicado. Tem a questão também que muitos prédios e salas são salas alugadas, né? E aí o empregador fala, mas eu não posso mexer, eu não posso fazer uma reforma. Eu falo, se fosse para ampliar a sua sala quando você ganha muita grana e tem que fazer reunião para receber os executivos, você faz, né? Então, você também tem que ter esse olhar e a gente vai explicando, conversando com o RH, junto numa força-tarefa para que realmente ele entenda que é preciso acessibilizar os espaços. E quando vem assim, com essa meia desculpa, né? Porque é uma meia desculpa, porque também eles têm as pessoas, existem outras leis também que precisam ser respeitadas. Então, hoje eu uso muito a acessibilidade arquitetônica móvel. Então, a gente estuda, leva o profissional, o arquiteto, o engenheiro para fazer rampa móvel e tudo. Agora, o ponto-chave da sua pergunta, e aqui é a nossa dificuldade, a minha e de outras pessoas com deficiência, não está só dentro da empresa. Hoje eu trabalho fazendo um censo demográfico, um censo das satélites, de quem pessoas que têm tais perfis moram em cada região administrativa, e assim em outros estados em que eu vou. Por quê? O empregador, ele acessibiliza tudo, tanto arquitetonicamente como tecnologicamente, porque às vezes precisa de um software para instalar no computador de quem tem uma deficiência visual ou auditiva, etc. Tudo isso a gente consegue fazer. Agora, o trajeto da casa da pessoa com deficiência até a empresa, ela é o limitador. Ele vai conseguir ir trabalhar nessa empresa no máximo 4 meses, sabe por quê? Os pilares da emoção deles ficam abalados. Por quê? Quando eu era pessoa com deficiência, quando eu iniciei a minha jornada profissional, eu usava, como eu falei para vocês, 2 aparelhos, 2 bengalas. Era bem difícil porque não flexionava nada, nem braço, perna. Porém,
Eu ainda conseguia andar, pular com muita dificuldade, mas eu ia. Quando eu comecei a usar a cadeira de roda, eu tive algumas experiências, que hoje quase eu não uso mais o transporte público, eu uso mais o Uber, o táxi, que também é uma dificuldade. Eles falam, sua cadeira vai, né? Eu falo assim, não. Teve uma vez eu estava em Goiânia com um amigo, ele falou assim, não, a cadeira não vai não, seu táxi é milagreiro. Quando a gente chegar lá, ela vai descer e caminhar. Então, assim, eu pegar um cadeirante, pegar um ônibus 5 horas da manhã, ele tem que entrar 8 horas da manhã numa empresa. O primeiro ônibus passa lotado, não tem como descer as pessoas para fazer toda a. Não tem. Aí o segundo passa, eles não sabem manusear aquela plataforma. O terceiro passa, às vezes o motorista vira o rosto para outro local e ali você vai ficando. Quando você entra, demora até fazer o manuseio para entrar, para você sentar. As pessoas ficam todas olhando para sua cara, sabe? Falando assim, nossa, a pessoa é um estorvo, é um atraso, eu vou chegar atrasado. Porque é no mínimo 10 minutos e vai ser uns 10 para descer. Então, para quem precisa fazer um transporte de 1 hora, que você está com seu horário contado, tem as outras pessoas também, né? Mas as pessoas também não entendem que nós também temos o nosso direito, né? E que todos podem passar por isso. Então, esse fator de calçada, transporte, ele é extremamente complicado. Eu faço um censo por região administrativa, por município, eu verifico onde está a empresa, quem são essas pessoas que podem ter uma facilidade de chegar lá. Hoje eu trabalho muito com EA, que é o emprego apoiado, uma metodologia americana, né? Eu estudei, fui muito para São Paulo para conseguir entender isso, até porque São Paulo tem um crescimento desordenado. Aqui nós somos ainda muito organizados. Brasília, Curitiba, o Sul, Florianópolis, entre outros, nós assim estamos nos rankings das cidades mais novas e bem arquitetonicamente falando. Mas olha, eu fui chamada para ser coordenadora de um projeto que é da Sala Cássia L, um espaço que foi desenhado, né, por Niemeyer, tudo, mas é um espaço tombado. E para a gente quebrar uma paredinha daquela para colocar um elevador, uma rampa, é bem complicado. Então, gente, tem que ser sim. Essa palavra, sim, a pessoa com deficiência, ela não quer se ver como um coitadinho, mas a gente também não gosta de se ver como um herói, porque é muito difícil você ter que todo o tempo provar para todas as pessoas que você é a Mulher Maravilha, que você tem superpoderes, que você consegue enfrentar tudo, que você vai numa balada, não tem um banheiro, você ficar tomando um chopp, uma cerveja, você vai passar uma dificuldade, né? Que um degrau, uma rampa, que não custa uma manutenção de R$ 250 para você fazer, né? Então, assim, as pessoas, elas não têm noção. Gente, e a acessibilidade, ela não foi feita só para pessoa com deficiência. Ela foi feita para você, que pode trupicar o pé num degrauzinho de 2 centímetros e ter um problema grande, um elevador que às vezes para do desnível e as pessoas ficam com a vida confinada a ficar numa situação para o resto da vida. Se você tem um sobrepeso, você pula numa piscina, você não precisa ter choque com o fundo da piscina. Só esse sobrepeso, o impactozinho leve que dá ali, a coluna ela é muito melindrosa. Né? Então, assim, são várias circunstâncias que acontecem que as pessoas precisam realmente pensar. E se fosse comigo, se fosse com meu filho? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que, para mim, eu sempre vejo pelo lado do que, não só a minha superação, mas do que as informações valem a pena. Eu estava no Festival do Japão no sábado. Quando eu cheguei, entrei até por uma parte que tinha acessibilidade. Quando eu fui pagar, estava com a minha filha, a segurança já veio me tirando e falando assim, ó, pegando na minha cadeira mesmo, olha, a senhora fica aqui no cantinho enquanto ela compra o ingresso, não sei o que. Eu falei, não, senhora. Eu vou lá comprar o meu ingresso, é meu direito comprar, inclusive o espaço estava acessível. Então, assim, você já pensou se uma pessoa chega em você, pega no seu ombro e fala assim, sai daqui porque senão você vai atrapalhar? Aqui não é o seu lugar.
Então, assim, eu falei para ela de forma nenhuma. Eu vou comprar o meu ingresso, inclusive o cartão é meu. Sim. Minha filha não é minha cuidadora. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha condição. Eu trabalhei para exercer isso. E olha, ela foi grossa, começou a gritar para todos de segurança, para todo mundo que estava ouvindo. Eu falei: olha, o seu empregador pode até não te dar um curso de capacitação nessa área, e nós ainda estamos caminhando para educar vocês. Mas sabe por quê? Que eu também vou usar agora de autoridade com você? Primeiro que você não sabe quem eu sou, né? Porque existe a meritocracia, existe sim o que você alcança com mérito, com superação, igual a live aqui tem esse tema, essa temática, né? E aí, na mesma hora, eu falei umas coisas com ela, falei assim, olha, você, independente, você como pessoa, eu olhei no fundo dos olhos dela e falei assim, você não gostaria que alguém fizesse isso com o seu filho, com você, com ninguém da sua família. Não faça isso, agir de forma com as pessoas que você gostaria que fossem com você. Agora é o seguinte, não tem desculpinha de empregador. Você é um ser humano, você precisa evoluir, você precisa se educar. A internet está aí, toda hora. Aqui, ó, tem tudo. Tem no YouTube, tem aqui nessa live agora de superação e de situações incríveis que a gente está conversando. E quem é novo no assunto, tem os nossos, tem a consultoria de apoio e valorização humana, tem vários Instagrams de outras pessoas. Gente, acabou de terminar uma novela chamada Travessia, que a nossa amiga Tabata Contri, que é uma cadeirante, foi protagonista o tempo todo na novela. E lá passava várias situações que às vezes ela não conseguia chegar numa audiência, entrar num prédio de um cliente, porque, embora a porta fosse grande, mas tinham parado na entrada da porta com o carro. Sim. Então, várias situações. Só que, assim, foi eu voltando na segurança, né? Que eu falei com ela, né? Então, assim, se colocar no lugar das pessoas, empatia, essa palavra é algo muito difícil. Porque você só sabe quando é com você, quando dói em você, quando dói nas pessoas ou em alguém que você ama. E quando eu falei aquilo, eu falei assim, primeiro eu tentei explicar para ela da forma técnica, ela não entendeu. Eu falei, então eu vou partir para a parte emocional. Eu falei, você gostaria que alguém fizesse com seu filho, com você? Tá, passou 3 horas do evento, eu me divertindo lá com a minha filha. Fui em um dos banheiros, o banheiro estava quebrado, fui em um outro banheiro, consegui uma... Gente, assim, é surreal o tanto de dinheiro que eles gastam com esse evento, tanto de emendas e recursos financeiros que são colocados, e a infraestrutura não é cara. E assim, a desatenção, é como o Diego falou aqui, né? Um evento desse porte, com esse tipo de comportamento, é lamentável. E isso começa da primeira acessibilidade, gente, que precisa existir tanto no mercado de trabalho, quanto na sua família, ou em qualquer outra. Olha, não existe acessibilidade arquitetônica, comunicacional, ou qualquer outra, você tem que ter acessibilidade atitudinal, que é você ter atitude. Saber perguntar como eu posso te ajudar, ou eu posso te ajudar. Às vezes a pessoa não quer ajuda, às vezes a pessoa não precisa de ajuda. E Sim. se a pessoa quiser, você falar com a pessoa, como eu posso fazer isso da melhor forma, né? Então, isso é importante. Eu falei igual para vocês, que eu falei com ela, passou 3 horas, eu encontrei ela na saída do banheiro. Quando ela me viu, ela encheu o olho d'água. Ela falou, moço, eu fiquei o tempo todo observando a senhora no evento, se divertindo, andando para um lugar, né? Ia para uma banca, ia com outra para sua fila, ia para o espetáculo, ia na praça de alimentação. Você é uma pessoa normal, né? Para você ter noção, né? O que as pessoas acham da gente. Falei, sim, eu estou. Ela falou assim, moça, me perdoa, eu queria pedir desculpa para a senhora. Eu vou estudar, eu vou buscar. Então, gente, tem horas que a gente tem que ter, sim, uma, 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 uma exposição mais enérgica, né, perante o que as pessoas fazem, as atitudes das pessoas conosco, né? É um Então, gente, atendimento é assim, diferenciado, né, Dani? É interessante é um tocar nesse atendimento. assunto, né? Porque acabou que ela teve né? Depois ela teve aquela noção, aquela questão Sim, assim, de pedir desculpas, de ter, né, um respeito. E eu, quando acompanho as boas notícias, assim, vários sites como Só Notícia Boa, o sim, Razões para Acreditar, sim.
eles trazem muitas histórias de pessoas com deficiência, né? De pessoas que estão enfrentando Sim, dificuldades. Tem várias vaquinhas também, né, para estar ajudando, porque a gente sabe mesmo, sim, e nem sempre é por maldade, né? Às vezes as pessoas querem estar sim, ali ajudando com medo, né? Com pena, com assim, né? E certeza. acaba, e acaba magoando, né? Sem entender a Não, com necessidade daquela certeza. pessoa, né? Eu, quando eu chego em São Paulo, que eu desço do aeroporto, principalmente assim, Congonhas é um aeroporto inacessível, né? Lá é muito pequeno, já tem histórias bem ruins e tudo. Então, o embarque de Uber lá é bem complicado. E o táxi é caríssimo, né? Eles estão recebendo executivo, gente toda hora que entra e sai daquela cidade maravilhosa que é São Paulo, Uhum. cheia de oportunidades. E aí eu tenho essa situação de chegar no Uber e o Uber falar, né? A sua cadeira vai, ou fechar a cara, ou não me dá nenhum bom dia, ou eles cancelam a corrida na minha cara. Eles mentem, falam que o porta-mala tá cheio. E olha que isso eu já peço o bag, eu já peço o maior e o mais caro. Então a gente enfrenta isso. Muitas vezes a gente fica chateado, eu fico, mas eu já aprendi que é como diz a frase dos grandes educadores: a educação ela é a moeda de ouro. A informação é a nossa ferramenta aliada. Então, por mais que a gente já esteja com o nosso psicológico abalado, a gente tem que respirar, né, e conversar. Então, no meio do trajeto, do caminho, com o Uber, eu vou falando com ele, vou tentando me aproximar. Eu saio do Uber, uma amiga do Uber, faço gracinha para ele rir, vou entrando, conto piada, conto história, e aí ele vai soltando, né? E aí eu vou falando da dificuldade que é pegar um carro, principalmente eles que estão trabalhando na área, né, de transporte, setor automobilístico, os acidentes são com frequência. Olha, eu sou coordenadora de acessibilidade do Capital Moto Week. É um evento que envolve motociclistas. 75% das pessoas que estão lá são pessoas com deficiência, elas não sabem. Porque a maioria dos motociclistas, todos já se acidentaram. Todos têm uma platina, todos têm uma situação. Gente, e deficiência não é só para quem usa uma prótese, uma órtese, uma cadeira de roda, entre outras situações intelectuais e mentais. É tudo aquilo que te incapacita, na nossa legislação, de médio ao longo prazo, a sua marcha satisfatória. Né? Então, assim, é muita gente. No censo de 2010, nós éramos 45 milhões de pessoas, nós estamos em 2023, ainda não tivemos uma atualização. Vocês imaginam quantos nós somos? Quanto que as marcas de roupas estão perdendo porque não fazem um provador, não fazem roupas adequadas, né? Ou até o campeão, então assim, existe um mercado muito amplo e se engana quem acha que as pessoas com deficiência não têm dinheiro para estar no mercado comprando, gastando, se divertindo porque elas têm. Tá? Porque além do benefício, a gente sempre tem que fazer uma outra atividade. Sabe por quê? Sabe quanto que é o valor de uma cadeira de roda simples que eu uso? R$ 7.000. A manutenção dessa cadeira é cara. Para as pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas, elas têm que tomar remédios, elas usam sondas específicas, elas precisam de usar almofadas, que às vezes uma almofada da cadeira de roda custa R$ 9.000, às vezes até mais do que a cadeira de E é roda, por isso que porque elas têm sensibilidade diferente. É por isso que a gente vê tantas vaquinhas, né, online também, Sim, principalmente para é, as pessoas com síndrome rara, né, com essas doenças que têm os sim, tratamentos tão caros. E é são importante caros. conscientizar as pessoas também sobre esse alto custo, né, sobre essa necessidade. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe se isso pode acontecer com uma pessoa tão próxima da gente, né? Com E então, assim, certeza, ajudar também essas pessoas que estão precisando é um ato de generosidade, de muita bondade também, né? De saber, com é, certeza. de acolher também, né? Essa É, questão. é de acolhimento, é de evolução, né? Porque a gente também não, existem várias religiões, como existe o preconceito, que é o capacitismo, né?
que a gente fala. Capacitismo é um tipo de preconceito que a pessoa olha para nós pelo nosso estereotipo, alguma deformação, uma deficiência, algo que é neurodivergente, ele nos incapacita, né? Uhum. Eu vou contar para vocês. Ainda, ó, quem quiser entrar nos meus stories vai ver a Fernanda. Tem uns 15 minutos antes da live, eu me surpreendi. A Fernanda, ela é uma moça que terminou o ensino médio. Ela é paralisada cerebral. Ela escuta, mas ela não fala, né? Ela tem uma dificuldade locomotora muito grande para assim, para se locomover, levantar, precisa de auxílio. E assim, devido a essa paralisia cerebral às vezes baba um pouquinho e tudo. A Fernanda já se formou no ensino médio tem muitos, muitos anos. Ela veio conseguir a colocação de trabalho dela agora aos 33 anos. Por quê? Devido ao emprego apoiado. Eu consegui montar uma estação home office para ela trabalhar na casa dela, fui na casa dela para explicar como é, né? E assim, hoje a Fernanda, ela já está já de dezembro trabalhando. Logo ela vai estar amparada pelo INSS. Ela está desenvolvendo. Ela comprou um celular. Hoje ela comprou um notebook. E assim, não tem nem 6 meses que ela está, né, em CLT, né? E aí ela até mandou um obrigado para mim no WhatsApp. Às vezes eu costumo cortar a foto e o telefone e publicar, porque isso serve de incentivo Sim, para as pessoas. Não é porque eu quero me aparecer, porque o positivo, ele incentiva as com pessoas a serem certeza. positivas, né? E assim, eu fiquei super emocionada. Aí, antes de começar a nossa live, ela mesma foi lá e ela colocou e falou: obrigado por você ter entrado na minha vida, né? Assim, então, assim, gente, é sobre isso, é sobre pessoas, né? E cuidar de como você gere o seu RH, de como você faz uma contratação de pessoa com deficiência, porque não é só o currículo técnico dela, tem essa condição de você ter um profissional, um consultor, que vai saber explicar como que ela vai chegar, tratar do psicológico dela, né, de forma adequada, porque uma coisa é você fazer uma pós-graduação Sim. na área. Outra coisa é você lidar com essas pessoas. E outra, gente, a pessoa com deficiência também não é um anjinho, não. Ela é igual às outras pessoas também, que mentem, que enganam, que falam coisas no currículo, que depois não existe. São pessoas como você, uma pessoa que é por isso que hoje não se fala mais PNE, pessoa com necessidade especial. Todos nós temos necessidades especiais. É PCD, pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa vem antes da deficiência, né? A deficiência, ela é uma característica nossa, né? Não é uma doença que vai ter que ser curada, que você vai na igreja, igual eu já fui. Levanta e anda, obrigar a gente a andar, sabe assim, a fé existe, existe, ela cura, cura. Então, assim, são tantas situações que a gente passa, mas assim, para inserir no mercado de trabalho. Hoje mesmo eu fui procurado por um cliente grande do mercado, uma empresa que está aqui, ela é uma multinacional. Ela quer contratar 30 pessoas com deficiência, mas sabe o que ela quer fazer? Ela quer pagar um subsalário, um subemprego, a pessoa com deficiência sem ter um sábado, um domingo, um feriado, para dar folga no dia que quer, com aquele cargo de empacotador, de repositor. Gente, toda profissão, todo serviço, ele é digno. Mas assim, você lá dentre 30 vagas, eu posso falar isso para o Diego aqui, que é uma super pessoa Referência ali. nessa área de excelência na área de gestão de pessoas, né, na área do recursos humanos. Gente, não tem condição de uma pessoa que enfrenta tudo isso que eu estou falando para vocês, estudar, ter um currículo. Ele é um administrador, ele é uma pessoa formada, ele ir trocar gôndola de mercado, ser um empacotador, não. A gente tem que
verificar uma forma de inseri-lo dentro da sua empresa, fazer esse diagnóstico, diagnosticar, tem que ser tratado como um coitadinho, tem que dar regalias para a pessoa com deficiência. Não, não precisa. Mas tem que dar algo que é a equidade. Diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Equidade é a oportunidade de que eles possam se desenvolver de forma igual. É Entendeu? verdade. O Diego colocou aqui, ó, o pior é aquelas empresas que se dizem inclusivas e só contratam por cota, né? E quando as pessoas chegam lá, são humilhadas. Isso é um absurdo. Não. E até É um mesmo assim, absurdo. no início do atendimento, eu falo isso assim, porque teve duas histórias que eu compartilhei de boas notícias aqui no meu perfil, que são de profissionais que fazem um atendimento humanizado para as pessoas que têm doenças intelectuais, para as pessoas que têm alguma deficiência. Então, assim, a gente vê também que existe um diferencial, tem que ter pessoas mais inclusivas nesse acolhimento, né? Inclusive, tem até um médico que, na hora de levar as crianças, né, com doenças raras para a cirurgia, ele veste as crianças de super-heróis, para elas se sentirem assim, nossa, eu estou indo, né, em busca de um novo É, poder, cara. Isso é com muito legal. certeza. Eu vou vencer uma etapa, vai ser diferente, é uma nova história. Hoje, assim, eu estou escrevendo um livro, né, era para eu ter lançado agora no final do ano. Gente, o livro é igual aquele antigo disco, o antigo DVD. Vai sair, tá saindo, tá quentinho, mas vai sair. Legal. E o meu livro, ele fala de transformar as lágrimas em sorrisos, né? Que foi a minha vida praticamente toda. Então, gente, sempre eu tinha tristeza, às vezes chegava triste em casa, com várias situações que é até vergonhoso assim a gente contar. Olha, uma vez eu tive vontade de ir ao banheiro na escola e a professora, não, só vai no recreio, só vai no recreio. Quando ela me soltou no recreio para eu ir, até eu chegar, eu já estava muito apertada. Quando eu fui entrar no banheiro, como as minhas pernas não dobravam, não flexionavam, eu entrei, fechei a porta. Quando eu fui sentar, a minha perna bateu na porta, machucou a minha perna. Eu praticamente urinei a minha roupa toda, meus aparelhos, que naquele tempo era plástico. Aquilo ficou assado, eu não tive coragem de voltar para a sala naquela situação. Nenhum professor, ninguém veio atrás de mim para saber, para perguntar. Então, assim, naquele tempo não havia esse preparo que a gente também ainda está lutando ainda hoje para a gente conseguir, né? Que é o AEE, que é a educação inclusiva nas escolas, né? Então, assim, gente, é tudo muito que parece que é difícil, mas que a gente só vai conseguir mudar se você que está do outro lado tiver uma mudança. Primeiramente, a gente não quer a rampa, não quer só acessibilidades, os pilares das acessibilidades que a gente trabalha. Eu trabalho com sete, a metodologia de sete que eu acho importante. A acessibilidade, o acesso a qualquer situação, lugar, ela é uma corresponsabilidade de todos. Então, eu sou cadeirante, eu tive pólio, eu uso meus braços bem, eu tenho um bração de nadador, eu nadei muito tempo, né, na minha infância e tudo. Agora, aquela outra pessoa que está sentada numa cadeira de roda bonitinha, que teve um acidente de carro, sequelou alguma vértebra, ela tem até um padrão de beleza praticamente harmonizado com o que as pessoas acham que é normal, né? Você olha para ela, ela não tem força no braço para subir uma rampa. Então, o assunto é para quem entende, é para quem vive, é para quem realmente está incluído. Então, assim, o lema da ONU para o mundo é nada sobre nós sem nós. Não adianta você receber um maior fomento, recurso, para você fazer um projeto. Você senta, você, o Diego e mais quatro pessoas que são super altamente capacitadas, que estudaram muito, que estão doutoradas. Se você não tiver uma pessoa que é do assunto incluído, quando você for executar, não vai sair do papel. Porque as especificidades são muitas. Então, assim, as empresas estão perdendo. Os melhores desenvolvedores de softwares, que sabe são quem? As pessoas com deficiência visuais, as que são cegas. Eles são os melhores desenvolvedores.
Olha, Você fala, sério? Como? Você fazer uma pesquisa, você souber da capacidade que eles têm. E assim, gente, o software que instala no computador para eles trabalhar é gratuito, entendeu? Você chama uma pessoa que tem deficiência intelectual, você dá uma tarefa para ela, ela vai ficar ali, ó, retinho, mexendo. Quando terminar, ela vai te entregar acima daquilo que você pediu. Então, assim, é você aprender a tratar que são pessoas, pessoas diferentes, que precisam não ser tratada com diferença, mas com oportunidades iguais. Né? Uma empresa uma vez me contratou, e aí eu sabia fazer e executar as mesmas tarefas que outra pessoa. Mas para eu chegar no ambiente tinha 3 degraus. Ele olhou para minha cara e falou: se vira, eu já te incluí. Agora é com você. Ele me nossa. deu oportunidade igual para eu desenvolver igual aquela pessoa? Ele não deu. Então, gente, a equidade é algo que tem que ser revisto, falado muito na palavra o capacitismo, né? E a gente realmente, para entrar no mercado de trabalho, né, e salvar vocês, empresários, que por causa da contratação de 3 pessoas com deficiência, o déficit de 3, você é multado por semestre, no mínimo em meio milhão. Um programa inclusivo que vai trabalhar profissionalmente, socialmente, e que vai trazer muita rentabilidade para a empresa, inclusive ficar livre dessas notificações, ele não sai por 200 mil anos. Olha, Entendeu? Então, assim, é uma diferença grande. Então, hoje, quando eu vou a São Paulo, eu atendo grandes empresários, grandes instituições, que são instituições que trabalham com pessoas com deficiência, oncologia, entre outras, e também estão aprendendo. Então, é um aprendizado. Eu aprendi com uma pessoa, eu passei o que eu sabia para ela, a gente fez aquela troca, hoje eu consigo, né, estar dentro desse mercado, estar. Eu não, porque assim, estar, porque você tem que se aperfeiçoar, sim. né? Eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que estudar, eu tenho deficiência intelectual, de vez em quando aqui, ó, vem uma palavra por cima da outra, porque eu penso muito rápido, o TDAH, ele tem 1000 pensamentos na cabeça dele, girando em questão, assim, de segundos, então não é porque ele é desatento, porque ele não quer, é porque, assim, são tantas coisas na mente dele que é difícil para se concentrar em uma. E o que a gente se concentra é no hiperfoco. Aquilo que eu gosto de fazer, eu faço 12 horas sem parar. Muito Se deixar legal, até Dani. 16. Então, E, assim, Dani, gente, tem muitos inclusive, prós e tem muitos contras. olha, inclusive, gente, já estamos para quase 1 hora de live e esse papo aqui Nossa, parece que está rendendo maravilhosamente. daqui a pouco cai, gente. Pois é, já estamos em 9 horas e 25 minutos, quase Ó, uma a hora. pauta, gente, é muito extensa. A gente tem que falar mais desses assuntos, falar mais de Tem. vocês também que estão aí do outro lado, que tem deficiência, Eu acho. não tem situações. Sim, a gente tem que trazer, dar luz mais para esse assunto, né? Inclusive, uma das postagens que eu publiquei, assim, que teve um grande alcance, foi de uma bailarina que ela não tem os 2 braços e ela tá aí conquistando o mundo, dando um show, sabe, de Com espetáculo, certeza. assim, né, de superação, porque Sim. a ideia dessa live foi trazer essa história mesmo, a sua história de superação, a importância da inclusão. E para fechar, Dani, eu queria que você desse dicas para as pessoas até que estão nas redes sociais, eu falo até por mim mesma, para criar conteúdos mais inclusivos, né? Que dicas que você daria, então, para essas pessoas que estão nos acompanhando, para que a gente também possa incluir, né? As pessoas com deficiência visual, que às vezes não consegue ouvir aquilo que a gente também está falando aqui. Que dicas que você É. dá também para isso, né? Para a gente incluir mais essas Não, pessoas com na internet. certeza. Gente, existem vários. Como eu falo, a acessibilidade ela é uma corresponsabilidade de todas. Hoje, aqui no Instagram, a gente tem, quando a gente coloca um card, um fly, outros nomes que eles dão, ou um vídeo, a legenda alternativa.
Aí fala assim, é para cego ver, né? Que aí lá vai estar escrito um texto que você coloca, igual como eu me apresentei no início. Eu sou uma mulher cadeirante, parda, eu falei minhas características. Quem está ouvindo sabe, já começa a imaginar como eu sou, né? Ele já começa a me ver pela ótica dos olhos dele. E assim, nem sempre a alternativa dessa legenda funciona, porque deficiente visual não é só quem é cego total. Tem quem é daltônico, tem quem é monocular, tem quem é diferente, né? Então, assim, você tem que fazer mesmo uma descrição. Lá no meu Instagram, consultoria, underline apoio humano, eu tenho muitos conteúdos. Inclusive, gente, a gente tem curso humanizado no atendimento, né, personalizado e humanizado às pessoas com deficiência. A gente tem um curso de ética PCD. Como que você fala com a pessoa que é deficiente visual? Como você fala com uma pessoa que é cadeirante? Até como você se relaciona, como é o namoro, como tudo, né? Então, assim, várias ferramentas. E a gente também tem vários, inclusive hoje, até a seu pedido, eu vou deixar o Instagram de outras pessoas positivas, maravilhosas, que trazem esse tipo de conteúdo o tempo Legal. todo, ensinando como lidar com essas situações, como você faz uma acessibilidade comunicacional no seu site e tudo. E olha, gente, de outubro para cá, vai ter multa para as empresas, porque site, Instagram, tudo agora vai ter que ter uma NBR nessa área tecnológica de acessibilidade mais rigorosa, né? Que interessante. Então é isso, pessoal. Olha, não desistam, independente das circunstâncias, né, do que vai acontecer com você, o que está acontecendo com sua família, com a sua vida, e dentro da sua mente, às vezes coisas que a gente vê que. Nossa, fulano se suicidou, não sabia por quê, né? Ele estava o tempo todo com a gente aqui, rindo alegre, o pai ninguém sabe, né? É, mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas, né? Se comunicar com as pessoas. Nada melhor do que uma comunicação positiva, né? É verdade. Essa jornalista maravilhosa. Obrigada. Então, gente, o lema é, né? Nada sobre nós sem nós. Não existe acessibilidade se você aí não acessibilizar, né, os locais. E a maior barreira é a de comportamento, né? Se você começar do outro lado, mudar o comportamento, tenta conviver com essas pessoas, que são pessoas com deficiência, que você vai começar a entender. Parece que é tão difícil, e ao mesmo tempo não é. É verdade. Somos pessoas como os outros seres. Não queremos ser coitadinhos, mas também não queremos ser heróis o tempo todo, porque ninguém nasceu para ser herói o tempo todo. Outro dia eu falei com a minha filha, eu sei que está acabando aqui, mas eu vou falar agora para o Diego rir. Eu assisti um filme, Diego, que o super-herói ia para a UTI, ia para tanto lugar. Eu falei, que super-herói é esse, gente, que está internado na UTI, que tem febre, que tem que dar choque, não sei o quê. Gente, até os super-heróis hoje na mídia, eles têm as suas fragilidades. Então, vamos nos respeitar mais, né? Vamos ter mais amor, ter mais empatia e seguir o exemplo da Ana, que é uma jornalista que só segue coisas positivas, só fala do positivo, são de pessoas como você que a gente precisa. É verdade. Gratidão demais, Dani. Ó, já fazendo um convite aqui, o Diego falando da sua palestra que você vai fazer aí na sexta-feira no Meet RH sobre diversidade, equidade e inclusão. Isso. Tem mais informações, então, no perfil da Dani. Ele já me convidou e eu vou estar lá, então, para ver vocês. Já faço questão de falar. Então, os ingressos estão lá no Simpla. Legal. A gente vai colocar os links agora também, para quem quiser ir ver. Lá a gente vai falar um pouco mais técnico, mais direcionado profissional para RH, mas assim, quando se fala de pessoas, todos estão convidados e alcançados. Um beijo, gente. Obrigada, Até Dani. lá. Vamos fazer a nossa foto aqui rapidinho. Para a gente postar nos stories. Espera aí, desativar os comentários no instante. Atenção, 3, 2, 1. X! Excelente, gratidão, Dani.
Essa live vai ficar disponível, então, no meu perfil. Vou colocar você como colaboradora também no seu perfil. Muito Obrigada. obrigada, gente. Você que esteve aí conosco. Compartilhe com outras pessoas também que você acha que precisa, né, conhecer um pouco mais essa história, saber mais sobre inclusão no mercado de trabalho. Faça a diferença também aí nesse mundo que precisa de pessoas, né, bondosas, pessoas positivas. E aqui o meu perfil é esse, é tentar trazer um pouco mais essas histórias inspiradoras para inspirar você e mostrar para você que em meio ao caos há sempre boas notícias, gente. Tchau, tchau!